O rio que eu trago para vocês é um rio de minha infância, um rio que ficava em frente à casa onde até hoje a minha mãe mora. Então é uma casa simples, com um vizinho de cada lado, né? E uma ruazinha de barro, que ainda hoje é de barro, que ficava perto da casa e que dava de frente para um rio, né? E o rio era um rio caudaloso, um rio bonito. A gente pescava como criança e o rio tinha uma mata ciliar muito bonita também, uma mata cheia de flamboyant. Ao lado do rio eu tinha uma campina, né, que era na verdade um espaço vazio com gramas, gramíneas, né? De frente para a nossa casa depois se construiu alguns edifícios de um andar só, né, que encobriram o rio, mas de todo jeito é ali onde moravam os meus amigos de infância, né? E a gente de fato ia quase todo dia, a gente ia, atravessava a ponte, a gente ia para Campina, né, para jogar bola e correr e tudo mais. Depois disso, o pessoal tirou a mata ciliar, o pessoal da prefeitura, né, deixou tudo sem mata e uma vila de baixa renda foi construída de maneira absolutamente irregular, onde era antes a nossa campina. Né? Então acabou a nossa campina e acabou a nossa mata ciliar. O rio, por sua vez, a prefeitura decidiu retificar e se transformou numa espécie de esgoto a céu aberto. A margem do rio se transformou num depósito de lixo. Né? Hoje os vizinhos jogam todo o lixo nas margens dos rios e fica um lugar de fato bastante problemático. Eu dou graças a Deus que na casa de mamãe agora existem as casas que antes encobriam o rio e que agora encobrem o esgoto. É uma lembrança bonita, mas por enquanto não tem um final feliz. No entanto, eu espero que a gente consiga vencer essa guerra e que em breve as pessoas idiotas sejam minoria e nós estejamos comemorando uma terra melhor. Então, sobre a segunda atividade, a lembrança que eu tenho não é nem de um rio, é de um corpo d'água. Um corpo d'água que fica no interior, porque minha família é do interior, então eles têm o costume de visitar o interior algumas vezes ao ano. E quando eu era menor, eu sempre ia com eles. E a lembrança que eu tenho é de um corpo d'água que estava na entrada da cidade. Então você chegava na cidade, antes de entrar na cidade, você passava por esse corpo d'água. Só que a lembrança que eu tenho é que quando eu chegava na cidade, o pai do meu tio, ele era caminhoneiro, então ele sempre tinha o costume de lavar o caminhão no rio. Então a gente saía da cidade, ia para esse corpo de água e ficava o dia todo lá, ele lavando o caminhão e eu e meus amigos tomando banho nesse corpo d'água. E essa é a lembrança que eu tenho. Oi, aqui quem fala é Vitória. E uma lembrança especial que eu tenho, que eu tive contato diretamente com o rio, foi justamente o contato que eu tive com o rio Potengi, né, desde criança, que quando eu ia para o interior da família do meu pai, eu sempre descia para ir para o rio com os meus primos, que o rio Potengi, ele passa por trás da propriedade da minha família, né, e eu já presenciei algumas retiradas ilegais lá com dragas, né, que as pessoas se sentiam donas do rio e negociavam, mas eu fiz uma ilustraçãozinha de um desenho para vocês verem mais ou menos. Não sei se dá para ver, mas aqui à direita ficava a propriedade da minha família, né, a casa dos meus tios, e à esquerda eu fiz a ilustração do rio Potengi, que passa no final da propriedade, né? E lá já tem a acumulação de alguns sedimentos devido à retirada dos materiais do fundo do rio, né? E que causam alguns assoreamentos por lá. E é isso. Boa tarde, professor. Oi, pessoal.
Bom, eu sempre tive lembrança de rio, porque eu sou de Minas, né? E lá de onde eu vim tem muita cachoeira, então sempre teve presente na minha vida. Mas, quando eu tinha uns 11 anos, mais ou menos, eu fiz uma excursão com o colégio para a Serra da Canastra, que fica em Minas. E nessa excursão a gente visitou tanto a nascente do Rio São Francisco quanto a Casca d'Anta, que é a primeira queda do Rio São Francisco, a primeira cachoeira que ele forma. E foi muito marcante essa viagem para mim, foi muito legal. Lembro que a gente viu vários bichos e a gente nadou no Rio São Francisco. E aí no final da excursão, todo mundo ganhou uma garrafinha de vidro com água da nascente. E eu tenho essa garrafinha até hoje, ela fica na casa dos meus pais. E essa viagem foi uma viagem muito importante para mim. Foi muito bom. E essa é a minha lembrança. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que período você vai ver esse vídeo, mas foi me perguntado, né, se existe alguma passagem da minha vida em que o rio esteve presente. Sim, houveram várias passagens, mas tem uma que me traz muita memória, assim, muita alegria, que foi quando eu tive a oportunidade de ir numa fazenda no município de Lages ou Angicos, não lembro ao certo. E nessa fazenda passava um rio, né, no meio. E eu já tinha ido uma primeira vez nessa fazenda, só que o rio estava seco, né? Como é um rio da Caatinga, né? É um rio intermitente. E eu guardei aquilo na memória, mesmo sendo criança, e me veio uma certa tristeza na época. Só que eu tive uma segunda oportunidade, né, de voltar nessa fazenda. E era período chuvoso. E o rio estava cheio, transbordando. E para mim foi fantástico aquilo, né? Como criança eu consegui guardar isso na minha memória. E o rio é o Cabugi. Ele bordeja o neck vulcânico do Cabugi, ou Pico do Cabugi, como é conhecido pela maioria. E é uma beleza magnífica aquela região, principalmente na época de cheia, porque a chuva, ela faz a Caatinga florescer novamente, né? E aquela vegetação, vamos dizer assim, morta, ela dá lugar a uma vegetação viva, né? E não que a Caatinga esteja morta, a gente sabe que ela não morre, ela só entra num estágio ali de dormência, né? Para quando a chuva vier, ela florescer novamente. Então essa é a minha memória. Então, professor, o rio que eu tenho de lembrança da infância, eu tinha 11 anos e foi aqui no interior do estado, quando eu morava com meus avós. Eu cheguei a estudar um ano na escolinha aqui da cidade e a professora levou a gente para fazer uma excursão pela cidade, pelos limites dos sítios, né? E aí a gente foi visitar um açude que tinha, e tinha um rio bem grande que desaguava no açude. E eu lembro de eu e meus amigos, né, de infância, pular dentro do rio e jogar água em todo mundo e tal. Isso ficou meio que eternizado por um tempão que a professora não quis mais nem sair com a gente. Foi 2 anos aí sem a turma poder sair. Foi bem engraçado. Então, essa aqui é a imagem aproximada do que eu me lembro, eu não lembro muita coisa, mas a escola ficava aqui, em frente já ficava o açude e o rio. Então foi bem rapidinho, 5 minutos a pé e tal. Foi bem legal. Olá, meu nome é Jailza e diante de muitas passagens de minha vida que o rio esteve presente, uma das lembranças que eu tenho é quando a família toda se reunia, isso em torno de 13 anos atrás, e minha avó começava a contar as histórias do tempo que ela era adolescente, do tempo que ela era jovem, ou seja, coisas totalmente diferentes do que é hoje. E uma dessas histórias, ela
comentou a cheia do rio, um rio próximo aqui de casa, que é o Rio Trairi, que faz divisa com o município de Veracruz e o município de Monte Alegre. Então ela falou que ela presenciou essa cheia desse rio, que no tempo houve um período rigoroso de chuva, onde ocasionou essa cheia, e a água chegou até aqui em casa. Então eu ficava, meu Deus do céu, como assim um rio em torno de 2 quilômetros aqui de casa, a água não para aqui? Então é uma lembrança que eu tenho dessa história que ela presenciou e contou. E toda vez que eu passo nesse rio, eu lembro essa história que a minha avó contou, que presenciou a cheia e tudo mais. E um desenho que eu fiz para ajudar nessa história foi esse daqui, que é desenho de umas cadeiras e vários balões de conversa, onde representa que a família se reunia e ouvia várias conversas. E uma dessas conversas foi essa cheia desse rio, que a minha avó me contou, que eu lembro até hoje. É isso. Olá, Júlio Nacal aqui. Uma lembrança que eu tenho de uma passagem de rio na minha vida é justamente da época que eu era criança, devia ter por volta de 10 a 11 anos, quando eu viajava para casa dos meus avós maternos, lá no interior de São Paulo, na região de Mirandópolis. E lá na granja, além da criação de galinhas, também tinha uma pequena horta para consumo próprio dos alimentos que plantavam lá. E por trás dessa horta, já no final do terreno, eu me lembro que havia um rio que passava, que eu não fazia ideia de qual era, acabei pesquisando ainda atrás e descobrindo que o nome desse rio é Ribeirão Travessa Grande. É um rio não muito grande, porém perene, porque a região lá chove bastante. E eu me lembro de passar minhas férias lá com meus primos que também moravam lá, brincando, ia bastante nesse rio. Eu andava de trator lá, muito bom. Aqui eu vou mostrar uma foto mais ou menos de como é. Aqui tem a granja, aqui tem a casa dos meus avós, aqui a casa do meu tio, aqui era a avenida que dá acesso. Aqui era onde eram embalados ovos e aqui é o rio.